numa idade que eu deveria estar brincando de boneca, numa idade que eu deveria estar brincando de roda, pulando corda, ou até mesmo tendo o meu amiguinho, meu amiguinho, que a gente sempre tem aquele amiguinho que a gente cria, né, quando criança, nosso amiguinho imaginário, meu amigo imaginário, nada mais era do que o próprio diabo, que eu via a olho nu. Infelizmente, amado, a minha infância eu via demônios, conversava com eles e eles eram meus amigos. Eles eram meus amigos não imaginário, mas real, porque assim foi a minha infância. Hoje, quando eu vejo uma criança, quando ela tem o privilégio de estar sendo educada no Evangelho, eu olho, eu sinto muita alegria, porque eu não tive esta oportunidade. De repente, amado, às vezes uma criança quer vir para a igreja, às vezes o pai está com preguiça, ou de repente está chovendo. Vamos, mãe, para a igreja? Vamos para a igreja. Ah, não vamos hoje, não, a gente já foi ontem, ou a gente já foi antes de ontem. Não, traz seu filho. Traz seu filho, que o melhor lugar para você educar o seu filho é na presença do Senhor. Porque ainda que ele venha crescer, ainda que ele venha se desviar, mas ele não se perde jamais. Porque aonde ele estiver, ele vai ouvir a voz do bom pastor. E eu não tive, amados, a oportunidade de conhecer o bom pastor. Bem sabe eu que eu já tinha sido separada. Mas o inimigo, ele tenta travar, ele tenta atrapalhar, ele tenta impedir tudo aquilo que Deus vem com um plano em nossa vida. E, amado, aos 7 anos de idade, eu fui consagrada como mãe de santo. Sendo que todo tempo, quando minha avó viesse a falecer, eu teria que assumir a casa de Costo. E chegou um tempo, minha avó faleceu. E quando minha avó veio a falecer, eu já não morava mais perto da minha avó, e automaticamente eu comecei a ter problemas espirituais. Eu comecei a ter problemas gravíssimos. Eu comecei a ter problemas noturnos. A Bíblia fala sobre setas noturnas. Setas essas, amados, que te incomodam enquanto você repousa, enquanto você descansa. Eu ali ainda criança, comecei a ter perturbações noturnas. Eu comecei a ser atormentada por demônios enquanto dormia. Eu não podia deitar para dormir, porque durante o meu sono, os demônios vinham e começavam a me atormentar. Eu era atormentada, isso foi levando tempo, meses e anos, sendo atormentada pelos demônios. Quando chegou uma certa ocasião, eu já não queria mais dormir. Eu já não queria mais dormir porque eu tinha medo. Porque todas as vezes que eu deitava para dormir, eu era visitada pelos demônios que atormentavam o meu sono. Aquilo agarrava no meu pescoço, sentava em cima do meu estômago, um peso terrível, e eu lutava com aqueles demônios, querendo tirá-los de cima de mim, e aquilo me enforcava, aquilo ia me enforcando, e eu por várias vezes tentando lutar com aqueles demônios. Por fim, amados, eu esperava a minha família dormir, e eu ficava acordada. Eu olhava meu pai dormindo, ouvindo os roncos do meu pai, vendo minha mãe dormir, os meus irmãos dormindo, e eu ficava sentada no sofá, olhando, um por um dormindo. E o sono vinha, e eu dava o cochilo, e eu levantava, porque eu não queria que o demônio me pegasse. E ali eu comecei a falar com os meus pais do que estava acontecendo. Você está com medo de dormir? Não deram crédito ao que eu estava falando. E devido muitas noites, eu lutando, relutando, para não dormir, eu comecei a ter problemas psicológicos. Eu comecei a ter problemas, amados, dificuldade no estudo. Eu não desenvolvia na escola. Eu ia para a escola, eu dormia na sala de aula. Por diversas vezes a professora me chamou a atenção. Fui para a secretaria, fui chamada pela atenção pela diretora. Os meus pais receberam um comunicado para ir na escola porque eu não desenvolvia. Eu dormia durante a aula e nada mais era. Porque à noite eu não tinha a paz de poder descansar. Até que um dia, amado, foi se agravando cada vez mais. E nada mais era
pelo pacto, pelo aquele trato que meus pais fizeram na gestação, quando minha mãe estava com 7 meses. Quando chegou o momento deles cumprirem com aquilo que eles fizeram, com a palavra que eles deram para trás. Não, minha filha não. Quando ela crescer, quando ela estiver na idade de escolher o que ela quer, aí sim, ela vai ser o que ela quiser. Mas não vou deixar. Eu fui criado, a minha vida foi no meio do espiritismo e eu não quero saber que meus filhos vão ser criados nesse mesmo ritmo. Mas não foi assim. E o inimigo, amado, ele tenta imitar a Deus em tudo. Ele tenta imitar a Deus em tudo. Mas só tem algo que ele não consegue e nunca vai conseguir ter. É a misericórdia do Senhor, que é infinita. Deus, ele é grande misericórdia. Às vezes, amado, brincamos com Deus, porque Deus é misericordioso. Mas com o inimigo da tua alma, com o inimigo da minha alma, você não brinca. Porque ele não tem misericórdia da tua alma. Ele veio, senão, para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás. Essa foi a função dele. E quando ele olha para mim, e quando ele olha para você, você é a imagem e semelhança do Pai. Isso irrita ele. O que mais incomoda ele, eu queria que você desse uma olhada para o seu irmão ao lado e diz: nós somos a imagem e semelhança do Pai. Por isso, somos perseguidos. Amados, somos perseguidos porque nós somos chamados de filhinhos. Você é perseguida porque você é chamada de menina dos olhos de Deus. E, amados, o inimigo não dá trégua. Quando ele viu que meus pais não faziam aquilo que era para ser feito, não faziam um acordo que foi feito lá atrás, eles começaram a pegar mais pesado. Não vieram só a seta noturna. Mas, amado, legiões de demônios começaram a perturbar a minha vida. Na minha pré-adolescência, eu comecei a ter um problema que eu perdia completamente o sentido. Eu não sabia quem eu era, eu não reconhecia a família, não reconhecia os meus pais, e assim eu era levada de dentro da minha casa e ela é levada para o mundo. Desaparecia nos olhos da minha família, sentada no meio da minha família. Era como se eu ficasse invisível. Eu desaparecia. E comecei a desaparecer. O inimigo me tirava de dentro de casa da forma que eu estivesse. Se eu estivesse com roupa de dormir, era com roupa de dormir. Se eu estivesse tomando banho, era da forma que eu estivesse. Não importava o jeito que eu estivesse, ele me tirava de dentro de casa e desaparecia com a minha pessoa. Uma criança numa fase de pré-adolescência. E por diversas vezes meus pais, meus familiares entravam em desespero, porque não sabia onde eu me encontrava. E algumas vezes, quando me achavam, meu pai simplesmente achava que eu estava fugindo de casa, e eu apanhava muito. Porque eles achavam que eu estava fazendo aquilo porque eu queria, mas não era. Eu tentava explicar, mas eu não sabia explicar o que eu estava vivendo. Era um tormento. E eu comecei a sofrer. A minha infância foi tortura. Tortura por todos os lados. Os meus pais, ninguém se entendia. A minha casa era um pedaço do inferno. Ninguém entendia ninguém. Ninguém entendia ninguém, ninguém respeitava ninguém. Era briga constante. Era tão terrível, amados, que quando eu sabia mais ou menos a hora que meu pai ia retornar para casa, eu sabia porque eu ouvia de uma rádio local onde eu morava, que cantava uma determinada música, que eu sabia que ia dar 6 horas da tarde. E eu retornava, eu e meus irmãos, sem tomar banho, sem nada, forrávamos a cama no chão e todos deitávamos com calor, um verão, cobríamos a cabeça e ficávamos quietinhos, porque tínhamos medo do meu pai. E meu pai entrava: o que está acontecendo com essas crianças? Não sei.
Era medo do meu pai. Porque se o serviço dele não tivesse dado certo, ele espancava os filhos. Porque se meu pai não tivesse sido bem-sucedido no trabalho, os filhos apanhavam. Se o salário dele tivesse tido desconto, ele descontava nos filhos. E assim era o tratamento que nós tínhamos. Uma criação sem amor. Uma criação era cada um por si e Deus por todos. E amados, e o inimigo tomou conta. Ele tomou conta da minha casa, ele tomou conta da minha família, ele tomou conta do meu pai, ele tomou conta da minha mãe. E quando já não tinha mais como fazer bagunça na vida da minha família, ele começou a me jogar no mundo. Eu, numa pré-adolescência,